Então, nós vamos começar com esse exercício 12 da parte dos vestibulares, que é um exercício bem diferente, ele envolve uma outra parte da geometria. Então, diz assim: no plano cartesiano, a circunferência que passa pelo ponto 2, 0, 0, 3 e 0, 0. Então, ele dá 3 pontos por onde essa circunferência passa. Tá? Então, vou parar por aí para a gente olhar para isso. Olha só. Então, essa circunferência passa pelo ponto 2, 0, tá aqui, ó, com x2. Passa pelo 0, 3, que é aqui. E passa pelo 0, 0, que é aqui a origem. Então, são 3 pontos de um triângulo que também existe uma circunferência que passa por esses 3 pontos. O circuncentro é o centro do círculo circunscrito a um triângulo. Então, eu vou mostrar para vocês mais dessa teoria. Olha só, quando eu tenho um triângulo, né, eu só tenho o triângulo, eu quero saber qual é o círculo que passa por esses 3 pontos do triângulo, eu tenho que calcular as 3 mediatrizes do triângulo. Então, ela é perpendicular ao lado e passa pelo ponto médio do lado. E aí, quando eu acho esse centro, olha que interessante. Eu abro até qualquer vértice e dou o giro ali e acho a circunferência. Um outro exemplo que é esse aqui, ó. E até já reportando ao exercício 16, que também vai tratar disso, tá? Então, ele dá 3 pontos do triângulo. O que eu tenho que fazer? Achar a mediatriz aqui. Achar a mediatriz e achando duas, eu já encontro o ponto, tá? Então, quando eu acho o ponto de encontro dessas duas mediatrizes, vai ser no mesmo lugar que o ponto de encontro com a terceira. Aí, eu abro o compasso até um dos vértices e acho ali o raio para poder dar o giro, tá? Até tem um outro exemplo aqui, olha, de um triângulo todo maluco, que é a mesma coisa, ó, a mediatriz desse lado, então, forma ângulo reto, passa pelo ponto médio, prolonga. Daqui, pego esse lado, pego o ponto médio e uma perpendicular. Aí, o encontro dessas duas vai ser no encontro da terceira também. Aqui eu acho, olha, e daí eu tenho que abrir o compasso do centro até um dos vértices para achar o raio da circunferência que circunscreve os 3 pontos, ó, tá? Então, a ideia que a gente vai fazer aqui no exercício 12 e no 16 é essa. Eu preciso achar as mediatrizes, tá? Então, voltando aqui, ó. Então, nesse que vai ficar bem fácil, porque a mediatriz, ela tá no ponto médio. Então, no ponto médio entre o 0 e o 3, vai estar o 3 sobre 2. Aqui é o 1. Então, aqui eu tenho uma reta perpendicular, né? Já que ela é vertical, a perpendicular vai ser na horizontal. E aqui eu vou encontrar o ponto de encontro das mediatrizes vai ser no ponto 1 e 3 sobre 2. E aqui eu já achei o centro da minha circunferência. E aí, para achar o raio, ó, né, assim, geometricamente falando, eu já achei, ó, tá? Porque eu tenho duas mediatrizes, então, já resolvi meu problema aqui. Olha, fazendo o giro, eu já achei a circunferência. Agora, o que o enunciado pede nesse exercício, ó? Uma reta, que é a reta y igual a x, que por acaso é a bissetriz dos quadrantes, então, vamos riscar aqui, ó, vou riscar de verde. A bissetriz dos quadrantes, ela passa pelo ponto 0, 0, 1, 1, 2, 2, né? Então, ela tá aqui, a reta y é igual a x.
Então, essa circunferência intercepta essa reta. Eu já tô vendo que ela intercepta mesmo, ó. Em 2 pontos aqui. Né? Intercepta em 2 pontos. Um deles tem as coordenadas cuja soma é... O que a gente tem que fazer? A intersecção dessa circunferência com essa reta. Bom, aí eu preciso da equação da circunferência. Aqui, ó, é a distância do 0, 0, até o centro, que é o 1/3/2. Então, fazendo essa distância aqui, ó, menos 0. 3/2 menos 0 é igual ao raio ao quadrado. Então, 1 mais 9/4 é igual ao raio ao quadrado. Então, o inteiro são 4/4, o raio ao quadrado é 13/4. Então, eu vou montar a equação da circunferência, ó, 13/4. Beleza. Aí, como eu quero fazer a intersecção com essa reta, que é y igual a x, então, eu vou fazer o sistema com as duas. E como o y já é igual a x, eu vou colocar no lugar do y aqui, eu vou colocar x sobre 4. Vamos lá, então. Agora, fazer essa conta. Beleza. X² com x² são 2x², que o 2 cortou, ficou 3x. Aí, de número, sobrou 1 mais 9/4. Que 1 mais 9/4, ó, eu já sei que é 13/4. Então, aqui sobrou 13/4, igual a 13/4. Aí, cortou esse 13/4, ficou 2x² menos 5x. Vou achar o x, ficou 2x menos 5, eu tô fatorando pro produto nulo. Primeira parte, x é igual a 0. Segunda parte, 2x menos 5 igual a 0. X é 5/2. Então, eu já sabia que ia dar 0, porque foi aqui, ó, né? E como a reta é a reta y igual a x, eles têm as coordenadas iguais. Então, se o x é 0, o y é 0, porque é a reta bissetriz dos quadrantes. E se o x é 5/2, que caiu aqui, ó, o y também é 5/2. Então, eu tô vendo aqui que caiu, ó, entre o 2 e o 3, né? Aqui é o 2,5, que é 5/2. E aqui também, ó, tá? Então, a soma das duas é 5/2 mais 5/2 dá 10/2, que é 5, que é a alternativa A. Ainda, gente, nessa história de circuncentro, voltando a falar do exercício 16, ele dá assim, ó, 3 pontos. Menos 2, 4, menos 2, 2, 6, menos 2. E pergunta qual é a equação da circunferência, né? Então, aqui eu tenho que fazer várias contas. Olha só que exercício cruel. Primeiro, eu preciso achar o centro da circunferência, para poder ter a equação dela. Para achar esse centro, eu tenho que fazer a intersecção dessas duas retas, ou dessas duas, né? Eu vou escolher essas duas aqui, porque pelo menos elas estão na mesma linha. Então, essa aqui vou ter menos trabalho, né? E depois dessa daqui. Então, o que eu tenho que fazer? Primeiro, achar a equação dessa, né? Agora, falando analiticamente. Como que eu vou achar a equação da mediatriz, sendo que eu não tenho nem a equação da reta AB? Tá? Então, primeiro, eu vou achar o M da reta AB. Então, como que eu acho o M da reta AB? Eu faço ΔY sobre ΔX, tá? Porque o M é cateto oposto sobre cateto adjacente, que é a tangente do ângulo. Então, vai ser Y0, Y menos Y0, X menos X0. Então, aqui seria 4 menos o menos 2, que é esse com esse.
E do x, olha, menos 2 menos o 6. Então, o m aqui seria, olha, 4 mais 2, 6. Menos 2 menos 6 menos 8, seria 3/4 e negativo. Então, o m da reta perpendicular, que seria essa, seria positivo 4/3, tá? E ainda, para achar essa reta verde, ainda falta o ponto médio, que tá aqui. Então, eu tenho que achar o ponto médio entre o menos 2/4 e 6 e menos 2. Então, eu somo as coordenadas do x, ó, 6 menos 2, 4, e divido por 2. Então, o x do ponto médio. E 4 com menos 2 dá 2, dividido por 2, 1. Então, esse ponto médio é 1. Aí, aqui eu tenho 2, 1. Aí, agora eu vou no ioiô para achar a equação dessa reta verdinha. Beleza? E agora, eu tenho que escolher ou essa para fazer isso também, né? Porque eu preciso achar a equação de duas verdes, pelo menos. Tá, então, nessa daqui ainda falta o ioiô, ó. Y menos y0, m, x menos x0. O m que eu vou usar é o 4/3 aqui. E o ponto que eu vou usar é o ponto médio, que é o 2, 1. Que é esse aqui. Então, vai ficar y menos 1 e aqui x menos 2. Aqui eu vou achar a equação da reta verdinha, tá? Então, vou deixar assim por enquanto. Aí, vamos para outra, né? Como eu tinha falado, essa daqui vai ser mais fácil. Por quê? Eu tô em cima do y igual a menos 2. Então, vou fazer o desenho aqui. Onde seria essa reta y igual a menos 2? Ela tá aqui, ó. Menos 2 tá aqui. Um ponto é o 6 e menos 2, que tá aqui assim. E o outro ponto é o menos 2 e menos 2. Então, olha, eu tenho 8 unidades aqui de distância entre uma e a outra, né? 6 positivo e 2 negativo. Então, eu tenho 8 de distância. O ponto médio vai estar onde? Na metade do caminho. Então, como são 8, eu vou contar 4, ó. 2 mais 2, aqui 4, ó. Vai cair no ponto 2 e menos 2, tá? Então, aqui é o ponto médio no 2 e menos 2. Dessa. E o coeficiente angular, como ele é uma reta horizontal, né? O coeficiente angular de uma reta horizontal é o quê? É 0. O m é 0. E a reta, já que ela é horizontal, a mediatriz vai ser uma vertical, né? Então, já que a mediatriz vai ser uma vertical, ela vai ser a vertical x igual a 2, porque tá aqui, ó, né? Então, essa reta aqui eu já tenho, essa verdinha aqui, a reta x igual a 2. Beleza, né? E aí, agora, o que eu preciso fazer? Cruzar essa reta verdinha. Preciso cruzar essa verdinha aqui com essa. Só que eu ainda não tenho a equação dela, né? Então, eu vou passar esse 3 multiplicando aqui. Aí, fica 4x, vou pegar esse 3y e jogar pra cá, menos 3y. Aqui tem... Aqui já tem menos 8 e esse 3 vem pra cá como mais 3, agora igual a 0. Então, 4x menos 3y menos 5 igual a 0. Então, essa reta eu preciso cruzar com a reta x igual a 2. Né? Como essa reta x igual a 2, é só substituir aqui. Então, se o x é 2, 4 vezes 2 fica 8,
menos 3y menos 5 igual a 0. Então, 8 menos 5 são 3. 3 menos 3y é igual a 0. 3y é igual a 3, y é 1. Beleza. O que a gente achou aqui, ó? Ponto 2 e 1. O que é esse ponto 2 e 1? Finalmente, é o centro da bendita. Achei o centro, né? E ainda precisa achar o raio ainda. Então, para achar o raio, agora eu vou fazer a distância entre o ponto 2 e 1 até o menos 2 e 4, ou distância desse até aqui, ou desse até aqui. Eu preciso fazer uma dessas 3 distâncias que vai dar tudo igual ao raio, né? Então, eu posso escolher, ó. Então, vou fazer com esse daqui, tá? Tô escolhendo assim. Então, ó, menos 2 menos o menos 2... Menos 2, menos 2, desculpa. E aqui, 4 menos 1. Então, aqui vai ficar menos 4 ao quadrado, 16. 4 menos 1, 3 ao quadrado. Fica 16 mais 9, raiz de 25, que é 5. Conclusão, bendita, né? Achei. Agora, esse raio é 5, o centro é 2 e 1. Então, para fazer a equação da circunferência, eu vou botar esse centro, ó. Então, vai ficar assim, x menos 2, que é o centro, ao quadrado, mais y menos 1 ao quadrado, igual a o raio ao quadrado, né? Tô pondo na forma reduzida, então, igual a 25, tá? Aí, ó, lá na apostila... Então, ó, lá na apostila, aqui, ó, exercício 16, porque eu não tinha colocado na folha, quando você vai olhar, ainda colocaram a Benedetta na forma geral ainda. Então, eu tenho que pegar e abrir a equação que tá na forma reduzida, né? Para ser mais rápido, eu fiz aqui a primeira linha, ó, abrindo na forma reduzida, quer dizer, para a forma geral, eu acho isso aqui. Então, x² menos 20 igual a 0, que, ó, é a alternativa da apostila, alternativa E. Ó, x² y² menos 4x menos 2y menos 20.